Bom dia a todos e todas presentes. Tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Edson e, em nome do colégio, quero dar aqui as boas-vindas nessa aula tema, que irá debater questões contemporâneas e de interesse público. O colégio, zelando pela pluralidade de ideias e pelo debate democrático, ele promove hoje uma discussão sobre a reforma da Previdência. Para isso, a gente convidou pais, professores, funcionários para participar dessa discussão, e não só os alunos do terceiro ano. O colégio acredita no diálogo baseado na reflexão e no respeito. Acredita que, fazendo esse debate, nós estamos contribuindo para uma sociedade mais justa, equânime e solidária. Quero também, em nome do colégio, cumprimentar aqui os professores aqui presentes, nossos palestrantes, professor Antônio Carlos Mazeu, sociólogo, escritor, pesquisador e professor livre-docente do Programa de Pós-Graduação História e Economia da Universidade de São Paulo. Professor Paulo Tafner, economista, doutor em Ciência Política, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, professor da Universidade Campos Mendes, foi coordenador do Grupo de Estudo da Previdência, do IPEA do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador da FIP. Qual que é a proposta do debate? A gente vai fazer uma fala de 30 minutos para cada professor, depois uma rodada de perguntas que as pessoas devem fazer e encaminhar para a mesa, e, para finalizar, o tempo que a gente tiver, a gente vai dividir para os professores poderem fazer as considerações finais. Como o auditório ele não comporta todo mundo, a gente vai está fazendo agora uma transmissão online, né, que está sendo transmitida em outras salas, para que todos possam participar dessa discussão e poder também fazer as suas perguntas e as suas dúvidas, né? Bom, antes de passar a fala para os nossos palestrantes, eu queria fazer uma pequena contextualização, uma breve contextualização, né? E dizer que o que a gente vive hoje, esse debate sobre as reformas, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Outros países encontram também nessa necessidade de reforma, sobretudo porque o Estado Democrático de Direito, hoje, ele exige que a gente repense, refigure as novas formas de atuação. Então, a América Latina passa por essa discussão, a Europa passa por essa discussão, os Estados Unidos passam por essa discussão, e vivemos uma crise de paradigma mesmo nessa sociedade. O contemporâneo ele está baseado nessa crise. Os valores, né? A gente vive momentos de intolerância, ausência de diálogos, de medo, e ausência, sobretudo, de solidariedade. Havia uma ideia antiga na composição do Estado Nacional de bem comum. E, com o tempo, ela vem sendo substituída por lutas de direitos fragmentadas. O que eu quero dizer com isso? Você tem trabalhadores sindicalizados lutando por direitos, trabalhadores ruralistas lutando por direito, você tem grupos étnicos lutando por direitos, você tem setores da sociedade que não são minorias, na verdade são maiorias, como as mulheres, como os afro-brasileiros lutando por direitos. Você tem grupos que sofrem opressão, como a comunidade LGBT lutando por direitos, a juventude, os idosos, né? E por que não falar também dos animais não humanos, também lutando por direitos, né? É só a gente ver que, atualmente, você tem hospitais públicos para animais não humanos, né? Portanto, você tem uma luta por direito que, né, toda a sociedade como um todo está nessa disputa. Não são só os trabalhadores, você tem setores econômicos também que lutam por direito e por desoneração de impostos e também por investimentos. É só você ver os setores ruralistas, os pecuaristas, os industriais, os banqueiros, todos disputando o Estado. Então, o Estado é um espaço de disputa por setores econômicos, setores da sociedade organizada e por pessoas. Agora, nós temos um problema. Os recursos do Estado eles são recursos oriundos de impostos, e esses recursos acabam sendo finitos, né? Então, como é que equalizar, né, esse investimento, esses recursos, mas, ao mesmo tempo,
não apartado de princípios e valores humanistas. Esse talvez seja o grande desafio que a gente encontra hoje, né? Bom, nesse bojo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela é um tema extremamente contemporâneo e que está na agenda pública da nossa sociedade. Ela vai, segundo parlamentares, intelectuais, né, e especialistas e a própria imprensa, afetar todos os brasileiros de uma forma ou de outra. Por isso, a gente trouxe aqui 2 intelectuais que vão debater com a gente, vão trazer algumas referências, apresentar os seus estudos, né? Aquilo que eles vêm pesquisando e trabalhando durante a vida deles como intelectuais e como acadêmicos. Então, para a gente organizar o debate, não deixar um debate muito solto, é claro que, a partir da experiência deles, eles vão poder ampliar esse debate, a gente organizou 3 problematizações. Talvez as 3 maiores dúvidas que a gente encontra hoje nesse debate. E que eu consegui, conversando com as pessoas, com os professores, conseguir sistematizar. Mas outras podem ser apresentadas a eles via perguntas nos papéis que vocês encontram aí na frente de vocês. A primeira é uma grande dúvida. A Previdência Social, ela é superavitária ou ela é deficitária? Eu acho que essa é uma questão que a gente escuta muitos jornais falando, mas a gente tem pouca informação sobre. E nada melhor do que os professores que pesquisam, que têm informações sobre esses dados, apresentar para a gente qual é a visão deles ou quais são as visões que existem hoje na sociedade. A segunda problematização é a reforma da Previdência dialoga com a realidade brasileira? Então, a gente tem hoje diversos grupos, né, de pesquisa, vários institutos, fazendo pesquisas e analisando a proposta que o governo apresenta e os dados das pessoas que são beneficiárias da Previdência Social. Bom, ela está dialogando com a realidade brasileira? Já visto que todas as sociedades hoje democráticas, né, que zelam por direitos, têm passado por uma discussão de reforma da Previdência, né? Alguns países, né, já fizeram isso há muitos anos, outros acabaram de fazer e outros estão nessa discussão. Então, acho que a gente tem que olhar para essa reforma e pensar se ela está dialogando ou não com a realidade brasileira. E a terceira problematização é a proposta do governo, aí objetivamente, né, o governo fez uma proposta, elaborou, juntou intelectuais, é a que melhor atende às necessidades dos brasileiros, né, porque você pode ter outras propostas. Aliás, tem grupos, estudos e pesquisas que estão propondo outras reformas. Até ontem, a discussão no Congresso é que talvez essa reforma não fosse aprovada do jeito que ela está, mas que ela fosse fatiada, que se aprovasse só um pouco, um pedaço dessa reforma. Quer dizer, então, queria que eles falassem um pouco mais sobre isso, né? Portanto, o objetivo desse debate não é que a gente saia daqui também com verdades ou com certezas, mas que a gente tenha o mínimo de informação para formular as nossas questões e opiniões sobre esse tema. E talvez até levantar questões e perguntas para a gente, né, para a gente poder fazer, né, para os professores, para os pesquisadores, enfim, né? Então, é que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse redebate da reforma da Previdência, né? Então, primeiro, eu queria convidar o professor Paulo Tafner para fazer uso da palavra, né? E, enquanto isso, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, e depois a gente escuta o professor Antônio Mazeu. 30 minutos, então, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite formulado pela escola. Eu tenho tido a satisfação de fazer muitas palestras semelhantes em muitas escolas e universidades do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Tenho viajado mais do que gostaria,
mas é sempre uma alegria para mim vir a um público jovem trazer sim, a minha visão da problemática da Previdência, da economia, enfim, e trazer um pouco de alguns números e alguns resultados de esforço de pesquisa que eu faço há mais de 25 anos na área de política fiscal e, particularmente, na área de Previdência. Queria agradecer a diretoria, agradecer ao professor Paulo Disso, cumprimentar o professor Mazeu, e desejar que a gente tenha aqui um debate legal, informações esclarecedoras para vocês. Bom, eu não vou me ater exatamente ao programa apresentado pelo professor, mas eu vou trazer uma série de outras informações e vou passar perifericamente, costurando em algumas das questões que ele levantou. Então, vamos direto aos pontos. A primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: a demografia, ou seja, a forma como nós fazemos novas pessoas, bem como as leis fundamentais da economia, não respeitam a Constituição. Não existe Constituição para isso. Não é a nossa, é nenhuma. É nenhuma. Então, se a Constituição impõe restrições à demografia ou às leis da economia, certamente as constituições serão derrotadas. Muito bem. Diante disso, eu vou trazer para vocês por que tem Previdência. Porque a Previdência é um fenômeno novíssimo na história da humanidade. Na verdade, Previdência no mundo tem um pouco mais de 110 anos. Antes disso, não havia Previdência no mundo. Muito bem. Então, eu vou trazer o fundamento econômico de Previdência. Eu poderia falar horas e horas a fio sobre isso, história, enfim. Mas o que é fundamental é o seguinte: funciona a Previdência como um instrumento coletivo de suavização de consumo. Então, aqui, essa curvinha, obviamente que isso são curvas estilizadas, isso aqui é o consumo de uma pessoa ao longo da vida, isso aqui é a renda de uma pessoa ao longo da vida. Então, no começo, como vocês consomem mais do que têm renda. Então, é um momento que nós somos patrocinados pelos nossos pais. Num dado momento, a gente começa a trabalhar e ter renda, e a gente espera que a gente tenha um excedente de renda sobre o consumo para fazer a poupança para enfrentar o período de inatividade, quando a gente perde a capacidade de trabalhar, de ter renda decorrente do nosso trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. A aposentadoria, como fundamento, é um benefício que você tem quando você não tem mais capacidade de trabalhar. Esse é o primeiro ponto. É assim que foi criado, concebido. Esse é o fundamento filosófico da nossa aposentadoria. Então, enquanto a gente tem capacidade de trabalho, supostamente a gente vai ver do fruto do nosso trabalho. Quando a gente perde essa capacidade, a gente usa o esforço de poupança que foi feito ao longo da vida. Tudo bem? Muito bem. Há um outro fato, que é o seguinte: que a gente, o bicho homem, é avesso a risco. Nós não gostamos de risco. Por isso que, com a grande maioria das pessoas, tem um carro, faz seguro. Fica mais velho, um pouco mais velho, começa a fazer seguro de vida. Né? A gente faz isso, a gente tem aversão a risco. Por quê? Porque se a gente não fizer um seguro coletivo, o risco de sinistro, ou seja, de ocorrer uma fatalidade, a gente ficar doente, inválido, morrer, é baixo, é baixo. Não se imagina que seja alto o risco de um jovem morrer. Apesar de que, no Brasil, jovens morrem em profusão. A maior causa de mortalidade juvenil no Brasil é decorrente de causas externas: acidentes de trânsito e homicídio. Muito bem, o risco é baixo, mas o custo é muito alto, individualmente. Então, para suportar esse risco, você teria que fazer um esforço de poupança que é praticamente não factível. Somente poucos indivíduos conseguiriam compor uma poupança suficiente para enfrentar o risco
de um sinistro. Ora, se isso é verdade, vale a pena compartilhar risco. E a gente divide o risco com a sociedade. Todo mundo participa de um sistema, é uma provisão coletiva, o risco é baixo, mas aí, enquanto na provisão individual o custo é alto, na provisão coletiva o custo é baixo. O custo é baixo. Significa que o esforço de poupança de cada um de nós diminui. Porque, em princípio, se eu sofrer um sinistro, o esforço de todo mundo vai custear o custo desse sinistro. Então, uma das características importantes é que, quando a gente faz um seguro coletivo, há um incentivo a diminuir o ritmo de poupança de cada um de nós. Muito bem. Dito isso, como é que o mundo, e eu estou colocando de forma estilizada, como é que o mundo se organizou em termos de regime previdenciário? Você tem dois grandes regimes, duas grandes famílias. O regime de repartição e o regime de capitalização. O regime de repartição, que, aliás, é o brasileiro, e a grande maioria dos países é assim, é uma geração atual. Quem está trabalhando hoje, ele não paga para si, ele paga para quem está aposentado hoje. E espera que, quando chegar a vez dele se aposentar, a geração de jovens estará trabalhando e produzindo riqueza para transferir os benefícios para aquele que, no passado, contribuiu. Bom, em geral, essa é a forma predominante. O regime de capitalização, não. Funciona diferente. Eu faço poupança hoje para meu futuro. Não é para terceiros, é para meu futuro. Ainda que parte dessa poupança seja constituída por empregadores. Está certo? Muitas empresas estatais no Brasil e algumas públicas têm esse sistema. O trabalhador contribui, a empresa contribui, constitui um fundo e é dele. Quando ele morreu, quando se aposentar, ele saca aquilo. Seja de uma forma só, sob a forma de pecúlio, seja em prestações. Bom, a outra discussão que tem é sobre benefício. Se é benefício definido, ou seja, eu sei quanto eu vou receber no futuro, vai ser, se eu contribuir sobre um certo valor, eu vou preencher os requisitos, eu vou receber de volta aquele valor. Ou, ao contrário, a contribuição é definida e eu só vou receber aquilo que for o fruto da minha poupança capitalizado. Muito bem. Aqui, nesse sistema, o risco está com o Estado. Ou seja, quando ocorre déficit, o Estado tem que financiar. E as variáveis de ajuste são as alíquotas e as regras operacionais, como idade, tempo de contribuição, essas coisas. Aqui não, aqui o risco está com o indivíduo. E as variáveis de ajuste é o valor, basicamente o valor do benefício. Se o fundo foi bem, ganha mais, se não foi tão bem, ganha menos. Muito bem. Há uma variedade enorme de sistemas no mundo. Eu acompanho, por dever de ofício, mais ou menos, porque varia, uns 130 países, regularmente. Como é que está a situação de cada um, quais são as regras, enfim. O que ocorre é o seguinte, todos eles, como foi dito pelo professor Edson, desculpe. Praticamente todos os países do mundo fizeram reforma nos últimos 30 anos. Hoje em dia, a mais recente proposta de reforma é de Taiwan. Está lá uma proposta de mudança previdenciária. Por quê? Porque o mundo melhorou e nós estamos sobrevivendo mais. Muito mais. Muito bem. Eu vou fazer um breve histórico do que é o Brasil, em termos previdenciários. Há registros que revelam que, em 1554, a Santa Casa de Misericórdia de Santos criou um Montepio, basicamente para ajudar os desvalidos. Não é propriamente um sistema previdenciário. Em 1835, é criado o Montepio Geral dos Servidores do Estado, uma cobertura para invalidez, doenças e mortes. Não tem aposentadoria. Caixa de Assistência, em 1870, para os trabalhadores do Correio. Cobertura para invalidez e morte. Depois, o decreto de 88 regula o direito à aposentadoria pela primeira vez no Brasil dos Correios, com 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, naquela época. Não há registros precisos,
Mas estima-se que a esperança de vida ao nascer naquela época era menos de 42 anos. Muito bem. O marco histórico do Brasil é a Lei Eloy Chaves, de 1923. Então, o que é importante é o seguinte: cabia ao Estado criar a Caixa de Assistência, que é definida pela Lei Eloy Chaves, foram criadas várias caixas, mas não é o Estado que operava, eram as caixas que operavam. O Estado funcionava como o legitimador da abertura da Caixa e o controlador, mas quem operava era a própria Caixa. Estrutura de benefícios previstas na Lei Eloy Chaves: pensão e aposentadoria aos trabalhadores com 60 anos ou mais e pelo menos 30 anos de contribuição. É isso. 1923. A Constituição de 88 é um outro marco. É óbvio que eu pulei de 23 a 88. Tem uma série de mudanças de lá para cá, entre a Eloy Chaves e a Constituição, muitas mudanças. Muitos benefícios foram criados, inclusive o benefício rural foi criado durante o governo militar no Brasil. Não é uma novidade da Constituição, vem bem antes. Mas, basicamente, a Constituição cria um sistema. E esse sistema é amplo, de proteção social, em que ele cria o conceito de seguridade social, que abriga a previdência, assistência e saúde, cada uma delas definidas em artigos específicos da Constituição. São sistemas que, apesar de comporem a seguridade, são sistemas independentes, com regras diferentes, com legislações diferentes. E o que é importante? A Previdência é claramente definida como sistema de contribuição, diferentemente da saúde e da assistência social. Portanto, a Previdência, no texto constitucional, prevê que haja contribuição. Tanto é assim que ganha mais valor de aposentadoria quem contribui mais. Ganha menos quem contribui menos. Ele está associado à contribuição. Muito bem. Basicamente, a nossa Previdência está estruturada da seguinte forma. Você tem o Regime Geral de Previdência Social, que pega os trabalhadores da iniciativa privada, pega também trabalhadores autônomos, alguns contribuintes especiais. Contempla os regimes próprios. O que são os regimes próprios? Os servidores públicos. Fazem parte da Previdência. Fazem parte. Por que eu estou enfatizando isso? Porque uma conta que é apresentada frequentemente de Seguridade Social, que, curiosamente, retira do equilíbrio previdenciário a despesa com isso aqui. Como se não existisse. Retira. Não faz parte desta conta, que eu discordo radicalmente do ponto de vista metodológico, essa despesa inteira é retirada. Como se não existisse. Bom, e o regime complementar, que é dividido em dois subgrupos. O primeiro, fundos estruturados, financiados pelas empresas e seus funcionários, que é chamada Previdência Complementar Fechada, e essa aqui, que é aberta, é um produto financeiro, que é o que você pode ir em qualquer banco e comprar uma Previdência Complementar. Esse aqui só participa quem é funcionário, por exemplo, quem é funcionário da Caixa, participa do fundo da Caixa. Quem é do Banco do Brasil, da Previ. E aqui não, aqui é um produto financeiro aberto a qualquer um de vocês pode ir, desde que esteja regularmente inscrito num desses dois sistemas. Por isso que chama complementar. Você só pode entrar aqui ou aqui se você estiver num desses dois, legalmente. Há alguns casos, cada vez menos, de pessoas que não contribuíam nem para cá, nem para cá e faziam fundos complementares. Mas a lei exige. Muito bem. Vamos adiante. O regime geral, que é administrado pelo INSS, os regimes próprios dos funcionários públicos, da União, Estados e municípios, funcionam em regime de repartição simples. Trabalhadores ativos financiam aposentados e pensionistas. É assim o nosso sistema. Quando alguém fala, não, porque eu pago, você paga para alguém receber, você não paga para você. É fluxo de caixa contínuo. Não tem constituição de reserva. Muito bem.
Esses regimes de repartição, não é no Brasil, é no mundo, eles são fortemente sujeitos à pressão demográfica. Esse regime funciona bem quando você tem muitas crianças jovens, muitos adultos em população em idade ativa, que é chamada PIA, população em idade ativa, e poucos beneficiários. Então, você tem muita gente contribuindo para pagar pouca gente. Mas a sociedade muda a sua estrutura demográfica. E aí começa a ficar complicado quando você tem pouca gente para financiar muita gente. Esse é o caso do Brasil e é o caso do mundo inteiro. Não é à toa que todos os países estão passando por reformas, porque nós estamos sobrevivendo mais, isso é bom. A gente hoje pega, por exemplo, eu lembro da minha avó. Minha avó ficou viúva quando ela tinha 56 anos. E eu olhava para minha avó, obviamente que eu também tinha um olhar infantil, infanto-juvenil. Mas ela era uma velhinha, ela se vestia de preto. Ela ficou enlutada, velhinha, toda... Era uma velha. Hoje você pega uma mulher de 56 anos, ou um homem de 56 anos, estão muito bem. Olha o nosso professor, olha como ele está elegante. Eu mesmo, que já sou um sexagenário, estou bem. Estou bem. Tenho capacidade de trabalho. Há um discurso de um reitor de uma universidade americana, em 1921, em que ele, ao se aposentar, se retirar da universidade, ele diz o seguinte: fica evidente que um homem de 60 anos é imprestável. Ele diz isso em 1921. É imprestável. E era mesmo. Só que hoje não. Hoje não é assim. Meu pai, por exemplo, ele era um cardiopata. Quando ele fez a cirurgia, foi um corte daqui a aqui, abriu-se o peito dele, ele ficou 1 mês e meio internado na Beneficência Portuguesa aqui. A mesma cirurgia hoje é feita com 3 furinhos, o cara sai em 3 dias do hospital. Às vezes menos. Então, nós estamos vivendo mais. Isso é um mérito de cada um de nós e é um mérito coletivo. Não há porquê todo o ganho ser apropriado por mim, que já sou o sexagenário. Não pode ser assim. Meu ponto de vista. Que o mérito não é meu. É mérito da indústria farmacêutica, por exemplo. Que hoje, quando o cara tem um colesterol alto, tem um remédio. Pá! O cara tem problema numa veia, põe um stent. É mérito meu? Não. Desculpe, não é. Mas alguns insistem que não. Que eu tenho que me aposentar aos 50, viver até os 85, e vocês, jovens, pagarem a conta. É isso que está sendo dito, em outras palavras. Pois muito bem, senhores. Vamos ver o que é o Brasil, o que ele era, o que ele é e o que ele será em muito pouco tempo, do ponto de vista demográfico. Vamos ver. Muito fácil. Aqui no eixo X, vocês já são estudantes de 3º ano, não é isso? Já sabem um pouco de matemática. Senão não passam no vestibular. Muito bem. Aqui é a idade, aqui é o número de indivíduos, e eu dividi em 3 grupos etários. Crianças e jovens, a PIA e aqui os idosos. Então, de 0 a 15 anos, de 0 a 14, 15 a 59, 60 ou mais. E aqui são milhões de indivíduos. Como o nosso regime é de repartição, esses caras aqui financiam esse aqui. E financiam os seus filhos, obviamente. Do ponto de vista previdenciário, eu tenho que fazer essa conta. Quantos aqui têm que carregar o peso desse daqui? Em 2000, portanto, há 17 anos atrás, tínhamos 8,4 ativos para financiar cada um. Legal? 8, muito bom. Suponha carregar uma pedra, 8 pessoas carregando essa pedra. Dá para carregar. Vamos ver em 2030, que é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Em 2030, essa é a situação. Vão ter apenas 3,97. Os senhores que estão aqui, vocês jovens, estarão trabalhando. Vocês terão quase que um velhinho para chamar de seu. Vai ter. Quem aqui é o mais produtivo, o que se der melhor na vida, eu quero que me adote.
Tá? Muito bem. Senhores, e quando vocês estiverem já na idade madura, tendo feito a sua vida profissional, como é que vai ser? Em 2060. Vai ser isso. Vão ter 2 ativos para cada inativo. É isso. Senhores, serão mais de 3,6 milhões com pessoas de mais de 90 anos. E teremos mais de 500 mil centenários. Professor, eu convido, na próxima aula, o senhor instigue os seus alunos a saber quantas cidades no Brasil têm mais de 500 mil habitantes. Só isso. Quantas têm mais de 500 mil habitantes? Então, você imagina que maravilha. Vocês, moças, vivem mais do que nós, rapazes. Bastante mais. Olha que maravilha. Você vai começar a se aposentar aqui aos 50 anos e vai viver até os 102. Regras atuais. Você vai contribuir 30 anos e vai receber 50. Me diga, quem vai pagar a conta? Os seus filhos. É isso. Não regime de repartição? Quem paga é quem está ativo. Fim de papo. Legal. É essa a situação que nós temos. Nossa despesa previdenciária, senhores, o professor Paulo mencionou se há ou não há déficit previdenciário. Quanto a isso, nem esses que defendem que não há déficit no sistema de seguridade, nem isso, pelo menos, eles não negam. Na Previdência tem um déficit, é gigantesco. Eles dizem que na Seguridade não. Mas fazendo a conta que eu falei, ele tira a despesa. Imagina vocês que recebem uma mesada. Sei lá quanto é. Quanto é a sua mesada? Não tem, é liberado. É free. Classe média alta é uma maravilha, né? É free. Mas suponha que seja R$800 por mês. É muito? É muito? É pouco? É muito? Você gasta mais que isso. Tá bom, que seja R$400 por mês. R$400 por mês. R$300, tá bom? 300. Aí você começa a gastar mais do que isso. Você gasta mais do que isso. Chega para o seu pai e fala, meu pai, não está dando, eu estou tendo que pedir dinheiro para a mamãe. Isso aqui não dá, mesada, R$300 por mês, não dá. Aí seu pai fala assim, é simples. Quanto você gasta de lanche? Pai, é R$8 por dia, 20 dias, 160. Não, vou tirar isso da despesa. Está equilibrado. Eu não considero isso despesa. O que você vai dizer para ele? Crazy. Como é que tira a despesa se ela está lá? Mas alguns estão fazendo isso. Muito bem, senhores. Vamos ver a história da nossa despesa e do nosso envelhecimento entre 88, ano da Constituição, e 2015, que é o último dado consolidado para o INSS em termos de anuário estatístico. Tá? Existem dados de 2016 e alguns de 2017, mas não do anuário estatístico. O fato todo, senhores, no eixo X, eixo das abscissa. Professor de matemática está aí, ó. Muito bem. Eixo das abscissas. Ó, eu, quando eu estudava num colégio público aqui em São Paulo, tinha uma professora de matemática excepcional, dona Berenice. Maravilhosa professora. Tudo que eu sei de matemática eu devo a ela. Tudo. Eu saí do científico sabendo cálculo diferencial, integral, era uma maravilha. Sabia tudo. Porque a dona Berenice ensinava. Muito bem, aqui no eixo X é a percentagem de pessoas com 60 anos ou mais na população. Então, em 88, senhores, era um pouquinho mais, em torno de 6,5%. E em 2015, ó, foi para quase 12%. Aumentou 80% a incidência de pessoas com 60 anos ou mais. E a despesa? Aumentou de 3,4% do PIB para 11,2% do PIB, ou seja, cresceu 229%. Pô, já está acabando? Pô, na minha conta está errado, hein? Olha só, significa que a despesa cresceu 3 vezes mais rápido do que o envelhecimento.
Só que agora é que a gente vai começar a envelhecer, como eu mostrei para vocês. Vou andar rápido. Muito bem. Isso aqui tem 90 países que eu selecionei, está aí, tem tudo. Tem rico, tem pobre, tem grande, tem pequeno, tem americano, europeu, africano, asiático, tem tudo. Mas tem um caso particular, que é o Brasil, que é jovem e gasta como se fosse velho. Essa é a realidade. E nós gastamos muito porque as nossas regras estão erradas. Simples assim. Além disso, a gente tem impactos não triviais sobre o equilíbrio fiscal do país. E quando há desequilíbrio fiscal, senhores, não tem jeito. Como é que o governo se financia? Ele se financia de 3 formas. Ele emite título, aumenta a dívida, e tem impacto sobre taxa de juros. Ele aumenta a sua arrecadação, aumenta a carga tributária, fez muito isso, e agora a sociedade diz, não quero mais. Ou ele emite moeda. Inflação. Para quem é um pouco mais velho, sabe que nós estivemos na boca da hiperinflação. Na boca. O país quase mergulhou numa hiperinflação. Chegou pertíssimo, com desarranjos horrorosos e prejudicando, sobretudo, os mais pobres. Bom, agora, além disso, eu acho que o país está fazendo escolhas insensatas. Aqui é só a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que atinge os trabalhadores mais qualificados, de renda mais alta, como eu. Depois de 35 anos de tempo de contribuição, eu, na verdade, cumpri 37,5, me aposentei. Os pobres não se aposentam assim, não. Eles se aposentam por idade. Muito bem, o que a gente gasta com a aposentadoria é 13 vezes mais do que a despesa com transporte. Vocês viram que outro dia, um mês atrás, a safra não conseguiu escoar, porque a estrada não existia. Se eu pegar a aposentadoria por idade, na área urbana, é 7 vezes o programa Minha Casa Minha Vida. Porque você tem um enorme déficit habitacional. Se eu pegar a aposentadoria por idade rural, é 50 vezes o que a gente gasta com saneamento. Professor, mais uma solicitação. Seus alunos, veja quantos domicílios no Brasil têm água e esgoto na porta. E a gente prefere gastar com aposentadoria em vez de cumprir saneamento, que é um déficit, uma dívida do século XIX. E se eu pegar a pensão por morte, é igual a toda despesa com saúde no país. É uma escolha insensata. Bom, existem alguns mitos, eu vou andar rápido, porque o tempo... Mas um dos mitos aqui, o Brasil é muito diferente, muito diferente. Eu peguei os dados. Percentagem de indivíduos de 65 anos ou mais. Olha, por exemplo, vocês acreditam que a diferença aqui, entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, o percentual é basicamente o mesmo. Olha o percentual de idosos no Piauí, é mais do que em São Paulo. Olha o percentual de idosos em Rondônia e Acre, e olha, por exemplo, o Distrito Federal. Muito bem. O fato todo é que tem que olhar os dados, ir lá e ver. Olha que coisa interessante. Eu peguei 2 estados bem distintos entre si. Piauí e Santa Catarina, esperança de vida a cada idade. Ao nascer, a diferença é grande, mas na idade de aposentadoria é pequena. E para a aposentadoria não é relevante isso. O que é relevante é a idade de aposentadoria. E, no final da vida, são muito próximos. Isso vale para homens e vale para mulheres também. Piauí e Santa Catarina. Muito bem, se eu pegar o mundo urbano e rural, olha a distribuição, o grupo etário. População com 65 anos ou mais, a incidência no mundo urbano e no mundo rural. Não tem diferença. Desculpe, não tem diferença. 80 anos ou mais, não tem diferença. O Brasil se tornou mais igual. Um outro mito é que o problema da Previdência é o rural. O urbano está tudo bem. Será? Aí está o urbano-rural. Na verdade, alguns pouquíssimos anos nós tivemos superávit urbano e o resto é negativo no urbano também. Porque, estruturalmente, nós estamos com um desenho errado. Bom, eu vou andar rápido, e o que mais me deixa revoltado é o seguinte. Lamentavelmente, aqueles que são mais velhos, talvez a senhora, uma senhora super jovem, a senhora vai se lembrar. Eu me lembro aqui em São Paulo, quem era pedinte na rua, quem ia pedir comida na minha casa, para minha mãe, eram os velhos, não tinha criança. E hoje, quem são os pedintes? Não tem velho, é criança. Quando eu olho a incidência de pobreza no Brasil, é o seguinte, a chance de uma criança ser pobre chega a ser 20 vezes maior do que um idoso ser pobre. Será que nós estamos fazendo uma boa escolha?
A gente transfere via Bolsa Família para uma criança R$40. E para um idoso que nunca contribuiu, R$1.000. Tá bom? A escolha pode ser o seguinte: dá 1.000 para todo mundo. Tá bom. Põe a carga tributária em 70%. Ah, eu não quero pagar imposto. Professor, já encerramos nosso tempo. Eu vou encerrar aqui, depois, para algumas perguntas de vocês, eu tenho uma série de informações, a apresentação está disponível, eu vou me ater e cumprir a regra, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Antônio Mazeu. Bom dia a todas e a todos. Queria começar agradecendo o convite. A gente fica enfiado na universidade e pouco conversa com a juventude com menos de 18 anos. Né? Eu mesmo tenho um filho de 18 anos, pouco falo com ele. Né? Aquela coisa da vida corrida. E quando a gente conversa essas coisas que nós estamos conversando aqui também. Porque lá em casa também rola esses papos. Né? Ainda que não tenha rolado porque ele está morando na Itália, mas rola. Né? Ele toma bronca via Skype, você imagina. Né? Então, bom, eu queria dizer que eu vou falar tudo diferente do que o professor Paulo falou. Né? Gostei muito da exposição dele. No entanto, eu acho que não corresponde com fatos. Né? Por quê? Não é que não é verdade. Por quê? Porque fatiou uma questão. Você não trabalha com uma questão de seguridade social trabalhando apenas com previdência. A previdência é uma parte de um contexto chamado previdência social, né? O conjunto da seguridade social. E, obviamente, se você trabalhar com a ideia de renda de uma população economicamente ativa de uns 50 milhões de pessoas, mais ou menos, 49, 50 milhões, obviamente você vai ter déficit. Só que o conjunto da previdência não é só a poupança individual de cada trabalhador. É um conjunto, tem PIS, PASEP, COFINS, ICMS, é um conjunto de estruturas. Olha, eu estava vendo aqui, até eu fiz uma coisa, esqueci os meus dados quando estava vindo para cá, não pus na pasta. Então, trouxe uma pasta sem os dados. Mas eu estava vendo agora, a professora Denise Gentili, do FRJ, ela fez um trabalho para mostrar que não há um rombo da Previdência. Né? Que, ao contrário, para você ter uma ideia, em 2015 teve um superávit de 72 bilhões. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não trabalha só com a ideia da poupança individual dessa população ativa, você trabalha com um conjunto dos recursos que entram na Seguridade Social. E aí é que está a discussão. Como a nossa sociedade não abriu uma discussão sobre a reforma, isso foi colocado de cima para baixo, primeiro, que não houve uma discussão nem no processo eleitoral, porque o presidente que colocou essa questão não foi eleito. Então, ele não sufragou sua proposta. Começa por aí. Não é que ele colocou, olha, minha proposta está aqui, vamos debater, quero ser eleito com a proposta de fazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Não houve isso. Então, quer dizer, não houve o diálogo com a sociedade, não houve o diálogo com as centrais sindicais. Quando se tentou fazer o diálogo, se fechou o Congresso. Né? Quer dizer, enfim, nessa confusão, nessa barafunda que está o Brasil, fica muito difícil você abrir uma discussão sobre reforma de Previdência, reforma de trabalho, qualquer tipo de reforma, porque falta legitimidade para fazer essa reforma. Estava conversando com o professor Paulo antes da gente vir para cá. Na Itália, no final do ano passado, não, esse ano, houve uma tentativa do governo Renzi, que era o primeiro-ministro, de fazer uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Só que lá abriu-se uma discussão com a sociedade e fez-se um plebiscito. E foi fragorosamente derrotado no plebiscito. O primeiro-ministro pediu demissão, pegou o chapéu e foi embora. E por que eu estou dizendo isso? Porque também, quando você trabalha com os dados, né, Previdência, se ela é superavitária, se houve o diálogo, você tem que trabalhar com a realidade do Brasil, né, que é uma realidade complicada. O Brasil é um país novo, né, que foi fundado como país em 1822, e só há 129 anos
nós deixamos de ter trabalho escravo. Só 129 anos. 4 gerações. Né? Quer dizer que um negro, com a minha idade, ele teve um tataravô escravo. Né? Para a gente ter uma ideia. Isso tem uma incidência. Por quê? Porque a sociedade brasileira ela foi formada com uma mentalidade onde o núcleo empresarial vinha de um núcleo escravocrata, onde a ideia de democracia era uma ideia muito, muito distante. Como é que você vai ter democracia numa sociedade de escravos? Né? Com essa origem de escravos. E com a origem de uma sociedade que viveu muito mais golpes de Estado, muito mais ditaduras do que democracia. Vocês querem ver? O Brasil foi fundado em 22, né, com a proclamação da independência. Em 24, fechou-se o Congresso. Em 31, se depois o Dom Pedro I foi deposto. Depois nós vivemos o período das regências, que são períodos de grandes rebeliões sociais e grandes repressões sociais. Depois nós tivemos o golpe da maioridade. Olha o nome, o golpe da maioridade, onde se dá um golpe onde o imperador, que tinha 16 anos de idade, passa a ser maior de idade. Depois temos o golpe da República, que é um golpe militar em 89. Depois temos a República Velha, onde você não tem uma estrutura democrática clara. Você tem voto aberto, não tem voto secreto, não tem sufrágio universal. Depois nós temos o golpe do Getúlio. Depois nós temos o golpe de 64. Quer dizer, se você somar a história do Brasil, vivemos muito mais de golpes de Estado do que de democracia. Então, também tem uma democracia jovem e deformada, né? Porque você não tem a cultura republicana, você não tem uma cultura democrática, não se debate com a sociedade. Não é? Quer dizer, basta a gente ver o que acontece, por exemplo, na Cracolândia. Tem um bando de doentes andando por ali, você resolve com uma questão de polícia, não com uma questão de saúde pública. Quer dizer, porque isso é a mentalidade arraigada. E isso incide em qualquer política pública, como a gente, quando pensa numa reforma da Previdência. Mas não é só isso. Tem um motivo. É verdade, o mundo inteiro está pensando em reforma da Previdência. Eu estive na França no final do ano passado, eu cheguei em Paris, estava um combate campal. Quer dizer, os trabalhadores se mobilizando contra as reformas trabalhistas e, obviamente, contra a reforma do Estado do bem-estar social. Então, vocês viram que, quando o professor Paulo colocou a primeira política mais ou menos ampla de previdência, é na década de 20. 23, né, professor? Por que 20? Porque na década de 20 é um momento de grande inovação industrial no Brasil. O Brasil tinha tido a Primeira Guerra Mundial e o Brasil sofre um boom industrial muito grande nesse período. Então, você tem um aumento da classe trabalhadora e um aumento das pressões políticas. Não é que o governo é bonzinho e fala, não, nós vamos dar aqui uma reforma da Previdência porque a gente é muito bonzinho, todo mundo vai na igreja no domingo. Não, porque teve muita greve, muita movimentação de trabalhadores que pressionaram por direitos. Começa com a greve de 17 aqui em São Paulo, que foi uma greve que discutiu, sabe o quê? 8 horas de trabalho, férias remuneradas, licença maternidade, contra o trabalho do menor. Isso tudo foi feito com movimentações sociais e que culmina com legislação que regula, mais ou menos, as relações do trabalho e da previdência. Você teve, lembrar que em 22, o levante do Forte de Copacabana, o movimento tenentista contra as oligarquias do café. Quer dizer, então a Seguridade vem como uma conquista social, não é uma dádiva. Obviamente, o mundo era outro e o capitalismo era outro. Nós chegamos no segundo milênio com o capitalismo em profunda crise. É verdade. Mas também com o capitalismo em grande produtividade, produzindo mercadoria, bastante, e com menor recurso. Né? Revolução tecnológica, revolução técnico-científica. E veja que interessante. Nesta crise que o capitalismo vive, as conquistas que você teve depois da Segunda Guerra Mundial começam a ser retiradas. Quando é que a Segunda Guerra Mundial, para quem não lembra, 45 termina. Né?
Quer dizer, do final dos anos 30 a 1945, o mundo foi convulsionado. Na Europa, no processo de reconstrução depois da guerra, se criou um estado de bem-estar social da melhor qualidade, que ainda existe, de certa maneira, ainda existe. E essa capacidade de um estado do bem-estar social significava que você tinha uma contribuição do trabalhador, uma contribuição do Estado e uma contribuição das empresas para que a vida socialmente fosse melhor. Então, quem foi para a Europa e viveu na Europa até, eu diria, finais dos anos 90, vai ver que você teve uma condição de seguridade social da melhor qualidade. E mesmo no Brasil, com essa tradição antidemocrática, antirrepublicana, de saudosismo da escravidão, que tem, por vários motivos, vem, não é? Quer dizer, mesmo aqui, se vivia melhor do que se vive hoje. Não é? Então, não é que a gente recolhia para a Previdência Social, eu tinha 2 velhinhos. Não, é no conjunto da sociedade que se autossustenta, é um outro raciocínio. É uma ideia coletiva, né, da sociedade coletivamente se autogerenciando e se autossustentando num plano coletivo. Então, é uma outra forma de compreender a ideia da Previdência. Agora, no Brasil, em particular, voltando aqui, eu vou fechar, para a gente ter mais tempo para debater. No Brasil, em particular, com essa trajetória toda, não é, nós temos, de fato, o rombo da Previdência, ele está localizado nas empresas que devem, são muitas empresas que devem bilhões para a Previdência. Não é? Você tem o Estado desviando, por exemplo, o ano passado desviou-se da Previdência, da Seguridade Social, 38 bilhões. Claro que ela fica deficitária. Eu pego esse dinheiro, que é da Seguridade Social, põe em outro lugar, fica o rombo. Então, a ideia do rombo também tem que ser repensada. A ideia da reforma da Previdência tem que ser rediscutida. Claro que tem que fazer uma reforma. Por exemplo, o funcionário público, como eu, ele, quando se aposenta com, pelo menos era assim. Acho que foi o governo Lula que mudou isso. Até o governo Lula, o funcionário público se aposentava com salário integral. Então, eu sou daqueles caras que peguei essa legislação, e quando eu me aposentei, eu já sou aposentado, na Unesp, eu sou professor da USP, e eu, pela Unesp, recebo o meu salário integral. Né? Não houve uma mudança. Eu acho que isso tem que ser bem repensado. Né? Agora, não dá para você também dizer o seguinte, olha, você tem 2 modelos. Você tem um modelo que é superado, que é esse do Estado, né? E você tem um modelo novo, que é esse que é o legal, que é da poupança individual. Ou seja, é o da miséria. Né? Porque, na verdade, a poupança individual significa você retirar um contingente muito... um coeficiente grande do teu salário para você botar em aposentadoria, para quando você ficar velho não morrer de fome. Lembrar que no Brasil a média de salário é R$800 por mês, entre 800 e R$1.000 por mês. Essa é a média do salário brasileiro, né? Que é o grosso da população. Então, se um cara que ganha R$1.000 por mês, imagina isso, o cara ganha R$1.000 por mês, vai tirar 30% para pôr para a poupança, de previdência, porque, na verdade, o que está por trás dessa discussão? Está por trás o seguinte, é necessário diminuir os gastos do Estado. Por que tem que diminuir os gastos do Estado? Para aumentar os lucros das empresas. Não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira. Né? O que significa retirar o Estado das funções sociais que ele deveria ter? Educação, saúde, habitação, transporte. O que significa fazer isso? Você entregar para as empresas, privatizar. Ora, eu sempre penso o seguinte, se eu fosse dono de uma empresa e fosse oferecer um serviço, eu ia dizer o seguinte, olha, eu vou oferecer um serviço para vocês. Como eu sou uma empresa muito legal, o serviço vai ser 100%, não pode ser. E a ideia do lucro? Se eu vou oferecer um serviço, eu vou ter que ter lucro. Se eu vou ter que ter lucro, eu tenho que tirar da qualidade. Não adianta a gente querer também tapar sol com a peneira.
Quando você retira o Estado das suas obrigações sociais, significa que, na verdade, você perde qualidade dos serviços sociais. Então, não adianta dizer o seguinte, olha, o SUS é uma porcaria, vamos privatizar tudo. Bom, primeiro que ninguém vai ter, não vai ser todo mundo que vai ter previdência privada. A maioria não vai ter, porque a maioria ganha R$1.000 por mês, às vezes menos, salário mínimo, R$600 por mês. Então, o cara que ganha R$600 por mês não tem previdência privada. Então, você tem que ter... E aí é o Estado cobrando os seus impostos, são as empresas pagando os seus impostos, e são os trabalhadores pagando os seus impostos. Mas não podemos pensar com a cabeça de empresário. Nós temos que pensar com a cabeça do conjunto da sociedade, que a maioria não é empresário. Não é? Então, eu acho que esse é um segundo ponto de discussão. Estou provocando mesmo para a gente fazer o debate. E o terceiro é o seguinte, há que se abrir um grande debate com a sociedade. A sociedade não foi chamada para discussão. Não foi nem chamada para votar essa proposta, que é uma proposta que não passou pelo processo eleitoral. Por quê? Porque nenhum político que vai fazer campanha diz o seguinte, olha, eu quero tirar direitos. Porque a reforma trabalhista tira direitos. A reforma da Previdência tira direitos. Não é? Eu nunca vi um político dizer o seguinte, olha, minha plataforma é privatizar, porque é isso que está por trás, privatizar a Previdência Social, passar tudo para banco, e você vai pagar aquilo que você pode. Quer dizer, se você ficar velho e não tiver grana, meu filho, sorry, você vai morrer de velhice pobre. Não posso fazer nada. Agora, se você tiver uma graninha, legal, aí você vai ter uma aposentadoria, porque nós vamos fazer um limite. Qual é o limite? Quinhentinho. Você vai ganhar R$500 por mês de aposentadoria, o resto é o teu mérito. Né? Isso não existe. Então, há que se fazer o debate com a sociedade, há que se sufragar essa proposta. O que quer dizer sufragar? É uma palavra antiga, né? Votar essa proposta. Fazer com que a sociedade vote ou não, aceite ou não essa proposta. E aí, vamos partir para repensar o Brasil, mas em cima da realidade. A pergunta que o professor Paulo Edson fez era se a Previdência ela dialogava com a sociedade e com a realidade. Para mim, essa proposta de reforma não dialoga nem com a realidade, porque não corresponde aos fatos, porque você trabalha só com a ideia direta de quanto o trabalhador contribui, então, portanto, não corresponde aos fatos. Você retira PIS, PASEP, COFINS, empresas, CMF e tal, do dinheiro da Previdência, claro, aí dá problema de dados, né? E, finalmente, você não dialoga com a sociedade. Quer dizer, a sociedade não foi chamada a discutir. Quando tentou discutir, não deixaram entrar no Congresso. Né? Enfim. É isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado aos professores. Queria receber aqui as perguntas para a gente poder dar encaminhamento no debate. Obrigado, professora. Opa, obrigado. Uma pergunta ao professor Paulo Tafner. Primeira pergunta. Professor, como resolver, a partir da ideia da poupança individual, a situação dos mais pobres, que na maioria das vezes vivem com 2 salários mínimos e sem capital para salvar? Isso, vou fazer um bloco. Segunda pergunta. Qual a solução para a Previdência, do ponto de vista de cada palestrante? Mais questões? Ou a gente já pode... Tem mais? Fazer um bloco de 5. 3, 4, pelo menos.
Obrigado, Linda. Como ficam as pessoas que estão há menos de 5 anos da aposentadoria? Se as empresas pagassem a dívida, resolveria o problema? Tudo bem? Então vamos fazer, então... Tem mais uma? Mais uma. Acho que a proposta a gente pode fazer assim, 10 minutos para cada um. Não, agora. Não preciso, para mim 3 minutos, né? Eu respondo tudo isso aqui. Quer ser do IPEA, o cara fica objetivo. Mais uma, 1, 2, 3, 4, tem mais uma, 5. Depois eu quero apresentar outras coisas. Então vamos fazer o seguinte, já vamos passar, porque daqui a pouco, quando vir, vai para o segundo bloco. Professor Paulo, então, 10 minutos. Se quiser retomar aqui, a gente faz na segunda rodada. Bom, alguém perguntou sobre como ficam os mais pobres que ganham 2 salários mínimos. Quem foi? Tem o senhor? Bom, em primeiro lugar, quando eu falo os mais pobres, eu já elimino quem ganha 2 salários mínimos. Essa é a realidade do Brasil. Os mais pobres ganham menos, muito menos que isso. Muito menos que isso. E, por isso mesmo, vou me permitir, um instrumento salário mínimo é um péssimo instrumento para combater pobreza e desigualdade. O que é um bom instrumento? É aquele instrumento que atinge o objetivo e é o mais eficiente possível. O Bolsa Família é. Ele custa pouco e atinge exatamente aquele objetivo. E por que o salário mínimo não é um bom instrumento? Porque a distribuição do salário mínimo no conjunto da população está concentrado no meio da distribuição. Professor de estatística, matemática, já ensinou distribuição de probabilidade. Então, dentro da distribuição, o salário mínimo incide no meio para a direita da distribuição. Quem está mais pobre não ganha salário mínimo. E esses caras estão cobertos. Eles estão cobertos hoje e estarão com a reforma. Sem nenhum problema. Continuam cobertos. Então, como é que faz? Dando a proteção social. A proteção social, inclusive apresentada pela reforma, e eu tenho que destacar aqui, eu ajudei a montar parte da proposta, e me sinto orgulhoso disso. Quem é responsável pela idealização da proposta do ponto de vista técnico é um profissional altamente qualificado, que é o Marcelo Caetano, estuda o tema há 20 anos, ele não é andador de motocicleta de Brasília. Não é, não. Ele é um cara sério e responsável. Há uma série de pontos da reforma, que eu vou mostrar para vocês, que é absolutamente aquilo que vocês desejam. É aquilo que nós desejamos. Igualdade de tratamento, entre elas, o professor mencionou aqui. Como é que pode ter tratamento tão desigual hoje existente? Como é que pode um funcionário público, como eu, como o senhor, temos o benefício da paridade, o que significa dizer que, quando dão aumento para os ativos, vem para mim. É um escárnio. E quando alguém propõe, vamos acabar isso, estão tirando o meu direito. Não, estão tirando enorme privilégio. Enorme privilégio. Fruto de uma sociedade autoritária, o senhor tem razão, que cristalizou privilégios. Esse é um deles. Esse é um deles. Você me desculpe. Quando alguém diz que caçar o meu direito de me aposentar aos 45 anos agride o meu direito, eu vou dizer assim, desculpe, amigão, 45 anos, vai trabalhar. Vai trabalhar. Não é justo que vocês paguem para alguém ficar em casa com 45 anos. Não é justo. Porque quem vai pagar a conta, eu vou voltar só um minutinho aqui nos meus 10 minutos. Poxa, me ajuda aqui. Eu vou andar aqui numa coisa. É isso. Senhores, esta é a realidade. Vocês vão me perguntar, deu trabalho? Muito. Muito eu fazer isso. Não é pouco, não. Muito. Muito trabalho. Eu vou atrás dos dados do Brasil e do mundo. Muito bem. Sabe como é que vocês vão financiar isso? Se a gente ganhar produtividade. E sabe como é que nós estamos de produtividade? 1-0 à esquerda.
Senhores, esse é o Brasil. Os mais velhos aqui vão lembrar, na década de 60, produto vagabundo era produto japonês. Agora é o chinês, né? Mas não vai ser, não. Muito bem. Quando o Japão melhorou a produtividade, deu um choque no mundo, acabou com a indústria automobilística americana. Ninguém imaginava isso. Em 87, a produtividade da Coreia era igual ao do Brasil. O que aconteceu? Mas aqui vamos dizer, bom, você está pegando o Japão, Coreia. Não, vamos pegar a Ásia inteira. Dá trabalho. Não é conversa, dá trabalho. Muito bem, está aí. Ó. Esse é o ritmo de crescimento da produtividade de 2000 a 2014 na Ásia. O Brasil está abaixo da média da Ásia. Ah, mas é fortemente influenciada pela China, pela Índia. Tá bom. Vamos pegar os nossos vizinhos. Está aí. Ó. E alguém acha que o modelo socialista tupiniquim está bom. Eu não acho. Muito bem. Mas se não fosse eles, a gente seria o lanterna. Mas vocês querem ver o que é pior? O que é pior é isso aqui, amigos. É isso. É isso. Como é que nós estamos em relação à África? Essa é a média de crescimento da produtividade africana, essa do Brasil. Amigo, nós vamos exportar sol. É isso. E vocês vão pagar a conta. Vocês vão pagar a conta para eu ter privilégio e para ele também. Nós somos privilegiados, pegamos esse privilégio. É justo? Não é. Não é justo, inclusive, com aqueles que são muito crianças e os que vão nascer. É por isso que há uma estratégia de falar, vamos sufragar uma decisão. Aqueles que vão pagar a conta não votam, mas eles pagam. É isso. Senhores, eu não vou continuar isso, vou responder a resposta, depois eu vou trazendo mais elementos para vocês. Uma das perguntas dizia, e se os empresários pagarem a dívida? Muito bem. Lamento, mas eu vou um dia sentar com você e explicar direitinho o que é a dívida ativa da Previdência e de outras áreas. Muito bem. Senhores, a dívida ativa é um conjunto de tributos não pagos, no caso, tributos previdenciários, e eu recomendo que vocês entrem no site da Previdência e olhem quem está devendo. Os maiores devedores, VASP, Transbrasil. Qual é o patrimônio líquido dessas empresas? Zero ou negativo. Não recebe esse dinheiro. Sabe o que se chama mico? É isso. Não tem o que receber. Aí aparece, e eu acho, desculpe, eu acho lamentável, porque personaliza e fulaniza um debate que não deve ser tratado assim. Está lá o Bradesco, o Banco do Brasil. Todo mundo fala do Bradesco, mas ninguém fala do Banco do Brasil. Está lá, vai lá o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O JBS também, que é diferente. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos estão na dívida ativa e tem um debate jurídico. Eles estão questionando o lançamento do imposto. E é justo? É justo, sim. É justo. Se você é bitributado, você tem que questionar. E eles estão questionando. Se eles perderem na justiça, eles vão pagar. É tão simples quanto isso. Mas se eles ganharem, aquilo não é receita. Então tem que ser dito. Não pode falar do Bradesco e deixar de falar da Caixa, e de falar do Banco do Brasil. Estão no mesmo bolo. Eles estão discutindo uma tese jurídico-tributária. Legítima. Legítima, senhores. Eu, pessoalmente, acho que eles vão perder. Mas eles estão discutindo. Qualquer contribuinte que se sente lesado tem o direito de questionar até a última instância. Bom, além disso, você vai ver um monte de pequena empresa lá que junta tudo, dá quanto? 600 bilhões. Os maiores são esses que eu mencionei. Quanto vai receber? Zero. E mais um monte de pequena empresa que desapareceu. Empresa que faliu. Porque eu vou te falar uma coisa, eu, ao contrário do professor, eu tenho uma maior admiração por empresário. Agora, empresário que joga dentro do jogo. É isso. E não o capitalismo conduzido como foi feito nos últimos anos no Brasil. Empresário tem que jogar a regra. É que nem a gente joga futebol no pátio. Tem que cumprir a regra, amigão. É empresário que ganha dinheiro pela sua eficiência e pela sua capacidade. Assim como o trabalhador. Muito bem. Graças a Deus, o setor privado no Brasil anda mais ou menos. Graças a Deus. Tem que corrigir todas as disfunções. Pôr na cadeia ladrão. Assim como essa escola e outras tantas, que são empresas.
E é bom que seja assim. É bom. Eu, ao contrário de outros, eu acho que muitas coisas que o Estado faz não deveria fazer. E deveria se concentrar no que é fundamental. Porque quando se mete a fazer o que não é dele, é porcaria. É porcaria. Pois bem, vamos a outra resposta, quanto ao administrativo. Um minuto, professor. Pensar no modelo, o que é? Para quem, se a reforma atinge aqueles que têm menos de 5 anos para se aposentar. Atinge, tem um pedágio para pagar. Tem um pedágio que, aliás, atingiu a gente também. A reforma do Fernando Henrique, você teve um pedágio. Do Fernando Henrique, sim. Todas as reformas criam uma transição que tem um pedágio. O que o Lula faz? Ele pega o que estava previsto pelo Fernando Henrique, em 98, com a emenda vinda, e generaliza, e nos atinge. Eu paguei um pedágio, você pagou um pedágio, que vem lá da proposta do Fernando Henrique, que foi generalizada na proposta do presidente Lula. Que, de resto, nós temos memória, vocês eram muito jovens, o Lula não disse que ia fazer reforma da Previdência quando foi eleito. Aliás, ninguém vai dizer, porque senão não é nem eleito. É óbvio. É a mesma coisa você perguntar para uma criança, quer tomar uma bezetacil? Não, óbvio que não. Agora, tomar bezetacil é a forma de tratar o pior mal. Professor, já esta é a realidade. Os 10 minutos. Sou Mazeu. Eu queria... Eu acho que o Paulo vive no país da fantasia. Eu acho. Alice, Paulo no país das maravilhas. É o seguinte, olha, nós vamos fazer uma reforma da Previdência para melhorar a vida de todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. Porque não se discute a reforma da Previdência sem a reforma trabalhista, gente. É casado, é marido e mulher, né? E com comunhão de bens. Né? Quer dizer o seguinte, o que é meu é teu. A reforma trabalhista tira direito. Não, vai aumentar o emprego, porque custa muito você contratar um trabalhador. Olha, o que vai acontecer com essa reforma? Vamos começar pela reforma trabalhista para terminar com a reforma da Previdência. O que vai acontecer com a reforma trabalhista é que você vai ter um aumento da terceirização. Vocês aí que vão para o mercado de trabalho, daqui a espero daqui uns 10 anos, porque tem que estudar, viu? Sai daqui, vai fazer a universidade, né? Faz um mestrado, começa o doutorado, daí começa a pensar em casar. Né? Antes disso, não. É o que eu falo para os meus filhos. Né? Casar só depois que tiver o doutorado e tiver um bom emprego. Né? Assim que eu falo para os meus... Tenho 3 filhos. Na idade de vocês. Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. A reforma trabalhista, ela vai, de fato, criar um conjunto de terceirizados, ou seja, sem direitos. Então o cara diz assim, não, mas a reforma trabalhista não mexe nos direitos. Então, para que fazer a reforma? Né? Se ela não mexe no direito, deixa como está. Não, mexe nos direitos. Né? Tira a estabilidade do emprego e tira o sossego do trabalhador. Estávamos conversando. Na Alemanha, hoje, a média de empregabilidade é alta, porque ninguém trabalha mais do que 6 horas por dia. Mas também ninguém ganha mais do que 1.500 euros por mês. Sabe o que é isso na Europa? É nada. Estava até comentando aqui com a professora Ellen que eu tenho parentes na Itália, né? Meus pais eram italianos, tenho tio, primo, tudo lá. Meu filho está morando lá, não quer mais morar no Brasil, tal. A minha tia, ela ficou viúva, então ela tinha a aposentadoria do marido e a dela, os dois eram aposentados. Aí o meu tio morreu. E ela, imediatamente, com a reforma, teve uma redução de 70% da pensão do marido. E a dela, que era, sei lá, 800 euros. Então, ela vive com 1.000 euros. Sabe o que é viver com 1.000 euros na Europa? É você pensar, bom, a sorte dela é que ela não paga aluguel. Porque se ela pagasse aluguel, ela dizia, bom, esse mês eu pago aluguel e não como. O mês que vem eu como e não pago aluguel. Porque é assim que... Né? Na Alemanha, a faixa de salário das pessoas é 1.200 euros. Ou seja, pago aluguel ou como? Porque você tem essa terceirização que quebra a estabilidade do trabalhador. Então, quer dizer, e para que faz isso? Para aumentar a lucratividade das empresas. Então, Alice nos Países da Maravilha, você não arruma a vida de ninguém, você piora a vida, se arruma a vida dos empresários, dos donos de empresa. E olha, eu não tenho nenhuma bronca com o empresário, porque eu sou de uma família de
de empresário, meu primo era dono minha mãe, que era sócia de uma grande empresa de transporte do Brasil, e o meu pai foi a vida inteira gerente da Pirelli. Né? Então, posso falar mal, meu pai era o gerente da América Latina da Pirelli. Né? Então, obviamente, não tenho nenhuma bronca de empresário, mas eu acho que os empresários têm muita fome e muita sede de lucro. Né? E nós temos que pensar numa alternativa onde as pessoas possam viver, inclusive onde o Estado tem que estar mesmo. Porque o que é tirar o Estado do que ele tem que fazer de fundamental? Educação, saúde, habitação, transporte, isso que o Estado tem que fazer. Né? Segurança, né? Em termos de Brasil, segurança põe um IN, né? IN, segurança, né? Pública, tal. Enfim, quer dizer, a segunda coisa é a reforma da Previdência. Quer dizer, a média brasileira, quer dizer, na verdade é o seguinte, a média brasileira vai ficar igual ou pior. Porque a média de aposentadoria no Brasil é 600, 700 reais, salário mínimo. Não é? O cara paga ali, não dá para pagar o teto é 4 mil, se eu não estou enganado. Né? É menos? É mais? Quanto que é o teto? 5.600. Quem é que paga o teto de 5.600? Nós. Eu não pago nada, porque eu sou aquele cara que viveu aquela velha história de eu pegar minha aposentadoria integral. Mas um funcionário público hoje, que trabalha a vida inteira, não tem nem fundo de garantia. Uma reforma já, quer dizer, quer igualitarizar sem desigualitarizar, né? Quer dizer, porque o trabalhador da empresa privada ele tem fundo de garantia. Hoje o trabalhador do serviço público não tem fundo de garantia e se aposenta com o mesmo salário. Quer dizer, é complicado. Então, quer dizer, não acredito em boa intenção. E mais, político que vem e não fala aquilo que quer fazer, eu acho que precisa acabar. O cara tem que chegar e falar o seguinte, olha, eu estou a fim de fazer uma reforma na Previdência, vou tirar direitos, abra o debate. Então não dá para dizer o seguinte, se o cara fala não é eleito. Esse é o grande problema do Brasil e do mundo. Não é só o Brasil. Né? Pelo menos, olha, eu não tenho a menor simpatia do Trump, mas o Trump era honesto em dizer, vou acabar com o Obamacare, com aquele plano de saúde mínimo, hein? Porque os Estados Unidos é um país que não tem serviço público. Tirando a educação pública que tem, não tem. Se você não paga plano de saúde, você não vai para o hospital. Você vai ter que ir para o hospital daqueles que faz caridade. Né? Quer dizer, se você não tem previdência, você não tem previdência pública, como no Japão. Né? No Japão é o seguinte, por que a Ásia tem esse alto grau de produtividade? Porque é tudo terceirizado. Por que os Estados Unidos tem um alto grau de produtividade? Porque é tudo terceirizado, não tem lei trabalhista, é tudo acordado. Né? E essa história do acordado, vocês sabem o que é isso, né? Um sindicato faz um acordo com o patrão e vale mais o acordo do que a lei. Dependendo da categoria que você pertence, você está bem. Se você é um metalúrgico, no ABC, se você trabalha nas empresas de Campinas, que é tudo indústria de ponta, ou trabalha no Vale do Paraíba, com as indústrias lá espaciais, aéreo e tal, tudo bem, você tem um sindicato forte. Né? Agora, se você é um pequeno sapateiro de Franca, o acordo é o seguinte, eu entro com a cabeça e o cara entra com o martelo. Esse é o acordo. Né? Então, quer dizer, na verdade, tudo isso faz parte do País das Maravilhas. Por que faz parte do País das Maravilhas? Porque faz parte de uma ofensiva do capitalismo em cima dos direitos dos trabalhadores. Esse que é o problema. Então não adianta dizer, olha, o professor que está falando é um perigoso agitador revolucionário. Não. Eu sou um sociólogo. E eu vejo, né, em cima dos dados objetivos que eu tenho, né, que isso está acontecendo. E não é no Brasil, é no mundo. E tem mais. Se o Brasil fosse tão ruim como diz o Paulo, ele não era a 7ª ou 8ª economia do mundo. Porque a gente, com esse complexo de anão que a gente tem, a gente esquece que nós fazemos parte das 8 ou 9 maiores economias do mundo. A gente esquece disso, né? Quando convém, tem que esquecer. Não, porque veja na Ásia. Então, o Paraguai cresceu mais que o Brasil, mas o Paraguai cresceu. O Brasil crescer 5%, diferente do Paraguai crescer 5%. Porque o Brasil é uma grande economia. Né? Por mais que as pessoas neguem isso, o Brasil é uma grande e complexa economia. É uma economia de ponta, que tem indústria aeroespacial, né? Que tem uma indústria de química fina, que tem uma indústria de robótica,
que tem uma indústria metalúrgica sofisticada, que tem grandes universidades públicas e grandes cérebros, que tem grandes cientistas. Ainda que o PSDB de São Paulo queira destruir a USP, tem a USP, que faz parte das 60 maiores universidades do mundo. Né? Então, tem que parar para pensar. Este conjunto que compõe a inteligência do Brasil tem que ser chamado para pensar o Brasil. Então, eu fico dando aval para mudar a Previdência Social e a legislação trabalhista para o Cunha, né? Para esse Congresso onde mais da metade está enfiado está rolado na Operação Lava Jato. É isso que nós queremos? É isso que eu pergunto para vocês. Muito obrigado. A gente... Não vai dar tempo da gente ler todas, então eu selecionei 3 aqui, e depois as outras a gente encaminha para os professores. Primeiro, professor Paulo. É possível migrar gradativamente do modelo de repartição para o modelo de capitalização? Essa é uma boa alternativa? Que modelo seria o mais correto ou aproximadamente ou mais aproximado da realidade brasileira? Se vivemos um bônus demográfico atualmente, por que as mudanças devem ocorrer já e não futuramente? Como é possível o déficit atuar se temos esse bônus? Essa é o professor Paulo. Professor Mazeu. Se já é difícil recolher uma parte do salário mínimo de um cidadão para manter a sua aposentadoria no futuro, não é pior, então, recolher para 2 pessoas? Sabe que a população brasileira é formada em grande parte por analfabetos funcionais, que muitas vezes nem conhece o que é a Previdência. Mesmo assim, você propõe que uma reforma seja votada por todos? Porque o governo, ao retirar o lucro, em 2014, mais de 50 milhões da Previdência, o destina para o pagamento da dívida pública dos banqueiros? Por que o governo tira dos pobres para dar aos ricos? Vamos começar com 5 minutos. Bem, professor. Vamos inverter, porque você fala por último, é melhor. Você bate em mim. Isso. Não bate na ponta. Deixa eu inverter, não. Inverter porque é bom, porque sempre eu falo por último, não é justo. Né? Porque aí eu vejo que ele fala e cutuco, não é justo. Agora ele vai me cutucar. Ó, 2 coisas, espera aí, eu não tenho um negócio. Olha, o problema é o seguinte, você tem que, primeiro, ponto de partida, tem que se repensar mesmo a Previdência. Tem que repensar, existem coisas que estão fora do lugar, né? Por exemplo, a questão do funcionalismo público foi mais ou menos arrumada, eu acho que teria que ter fundo de garantia para o funcionário público, porque ele não tem, os outros trabalhadores têm, e agora ele deixou de ter o trabalho integral. O que está acontecendo é o que vai acontecer talvez em outras categorias. Os fundos de pensão, desde que bem administrados, podem gerar mais para frente uma aposentadoria complementar. Mas nós temos que prestar atenção que entre o mínimo e o máximo, a gente tem que chegar numa média positiva para toda a sociedade. No momento que a gente vive, essa proposta não existe. Segundo, o salário mínimo é um salário baixo. Quer dizer, se você pegar o DIEESE é um órgão de pesquisa, é muito sério, formado por profissionais da maior seriedade, que é sustentado pelo movimento sindical. Mas, independentemente dele ser sustentado pelo movimento sindical, ele é um órgão, inclusive, que o próprio governo trabalha como referência, porque ele é um órgão muito sério. São pesquisadores das universidades que trabalham ali, que são cientistas e que fazem estatísticas e dados relevantes. O DIEESE diz que o salário mínimo de hoje não dá para você viver. Teria que ter, pelo menos, a ideia do salário mínimo vai mais para R$3.000. Então, se você fizer uma média, se aumentar o salário mínimo de 600 e pouco para R$1.000, já ajuda, né? No conjunto do Brasil, e não vai onerar tanto quanto se diz por aí, porque a produtividade é grande, né? A segunda coisa, analfabeto e voto. Olha, o analfabeto ele pode não saber escrever, mas ele viveu. E como vocês sabem, a vida é uma pedagogia. Né? O próprio processo de vida é um processo de ensinamento. Essa é uma escola franciscana, não é? O
O Francisco de Assis, que é o inspirador de tudo isso, né, que é resultado de preocupações sociais que acontecem no século XIII da Idade Média, né, quando você começa a ter preocupações sobre os pobres. Né, uma coisa engraçada é isso. E o São Francisco de Assis vem de uma família abastada, da Toscana, e não só ele. Você sabe que tem uma... Agora eu vou fazer uma propaganda. Tem uma santa na Toscana, cujo pai chamava-se Antônio Mazeu. E não por acaso, ele era meu parente lá, né, da minha família. Nós temos uma santa, então a gente reza, e gerou uma santa chamada Santa Diana, né, que tinha a mesma perspectiva de transformar a casa dela numa casa para pobres. Desde esse período do século XIII, quando se começa a pensar em políticas sociais para aqueles pobres que tinham perdido, já camponeses que tinham perdido terras, que ficavam vagando pela Europa mendigando, né, tendo rancenias e tal, e várias doenças, não é? Se pensa na necessidade de você ter políticas igualitárias. E a própria igreja diz o seguinte, né, eu diria até o Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: ele era um discípulo de um grande teólogo chamado Orígenes, que, por sua vez, era discípulo do São Clemente, lá da patrística. Dizia o seguinte, né, o escravo tem o direito de saber tanto quanto o homem livre. E ele tinha uma polêmica com o egípcio, que chamava-se Kelsen, ou Celso. Ele dizia, o Kelsen, o Celso, não quer deixar com que o escravo e o pobre tenham acesso ao conhecimento. Quer dizer, por que tem analfabeto? Porque ainda o Estado não fez sua função de dar educação ampla e universal para as pessoas. Segundo, mesmo o cara sendo analfabeto, ele tem a experiência de vida. E como dizia o Santo Agostinho, a vida é um processo pedagógico. É o que eles diziam, é uma paideia em grego, que significa é um processo pedagógico. Então esse cara, ele pode não saber ler, mas ele sabe, ele viveu. Então ele sabe muito bem aquilo que serve para ele e aquilo que não serve. Né? Essa é uma pergunta importante e é uma pergunta filosófica, para a gente pensar mesmo. Né? E dívida pública, exatamente isso. Quer dizer, finalmente, a ausência dos dados e a manipulação dos dados faz com que a gente não tenha, claro, uma série de recursos que deveriam ir para lugares determinados e que são desviados. Um deles é a Previdência. Quer dizer, e não adianta também o Paulo dizer, olha, a empresa não pagar não muda nada. Muda sim. Muda sim. Porque o sistema da Seguridade Social é composto por um conjunto de entradas de dinheiro, de impostos. Né? Impostos que são resultados da produção, do trabalho. Todo mundo paga imposto. Se eu for ver, eu pago um monte de imposto. Né? Então, eu queria que esse imposto fosse direcionado para os seus lugares devidos. Um deles é a Previdência, né? Que tem um rombo fictício e político, no sentido aqui da pior palavra da política. Olha, só para professor, a política ela não foi inventada para manipular. Ela foi inventada como elemento civilizatório. Já tem um mito da política dos gregos que dizia isso. Zeus deu a política para os homens para que vivessem em civilidade. Infelizmente, a política se transformou na falcatrua e na maracutaia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, repensar o Brasil, repensar tudo isso. Gente, é isso. Muito obrigado. 6 minutos. Então, vou estender também 6 minutos, professor Paulo. 6 minutos. Bom, vamos às perguntas. Bônus demográfico, né? Bônus demográfico que nem o caviar do Seca Pagodinho. Todo mundo fala, ninguém sabe o que é. Mas vamos lá. Vou puxar aqui. Está aqui. Bônus demográfico. É bom, cada pergunta parece que está antecipando a minha apresentação. Opa! Aí, ó, tem que descontar o tempo. Aí derruba a pessoa. Bom, aí prejudica. Bom, tudo bem. Quem vai contar o minuto depois? Não vai ligar, pessoal. Tem que pagar um pedágio.
Bom, tudo bem. Ligou? Bom, vamos começar a responder. Bom, o bônus demográfico, senhores, isso aqui, ao mesmo tempo, é uma história da obstinação do nosso povo, né? É bem legal isso. Isso aqui eu peguei os dados que vão desde 1900 até os nossos dias, mais as projeções demográficas do IBGE. São duas curvas, né? Essa daqui é a população que produz riqueza, 15 a 59 anos. E aqui a população de dependentes, as crianças e os idosos. As crianças e os idosos. Muito bem. Reparem que até os anos 70 as curvas estão muito próximas. A gente morria muito, não conseguia abrir a capacidade produtiva porque a população de idade ativa não crescia. Bom, aí começa o bônus. Ou seja, aumenta muito a população idade ativa vis-à-vis a população dependente. Isso atinge o máximo agora, em 2021. Então, perguntaram, e o bônus? O bônus está acabando. Está acabando. Depois disso, fecha e acabou. E aí a gente terá ficado uma população envelhecida. O problema é que nós somos um país de renda pobre. Então, meus caros, ficar velho é ruim, ficar velho e pobre é horrível. É uma escolha que a gente vai fazer. O que é pior é que os países que ficaram ricos fizeram mais ou menos o contrário do que nós estamos fazendo. Aqui eu colei a produtividade e o nosso bônus. E a gente está jogando a produtividade no lixo, quando olha para o bônus. O que fizeram os países europeus e, mais recentemente, os tigres asiáticos? Eles pegaram o bônus demográfico e jogaram a curva de produtividade para cima. Então, eles acumularam energia e riqueza com bônus demográfico e enormes ganhos de produtividade. O Brasil não está fazendo isso. Então, a gente vai ficar velho e pobre. É isso que vai acontecer. Continuando desse jeito, nós somos uma economia grande, é verdade, mas nós somos um país de renda média. Economia grande não quer dizer nada, rigorosamente nada. A Costa Rica tem um PIB muito menor que o do Brasil e a qualidade de vida e todos os indicadores sociais são muito melhores do que o Brasil. Tem menos gente. Sim, tem menos gente. Daí, é isso que é relevante. Você olha o PIB per capita. Né? É isso. Os países escandinavos têm um PIB menor que o nosso, só que o PIB per capita é 3 vezes maior que o nosso. Ou seja, as pessoas produzem mais lá. E vivem mais. E vivem melhor. O Chile é um país menor que o nosso, o PIB menor, mas a renda per capita é muito maior. A Colômbia, a mesma coisa. A Argentina, a mesma coisa. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Me perguntaram sobre pagamento de juros. Quem foi? Desviar dinheiro para pagar juros? Só queria saber quem foi. Pode ter sido da outra sala que está assistindo. Pode ser que não esteja aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir claramente é o seguinte: só paga juros quem deve. E o governo deve. E o governo deve. Ele deve porque, ao longo do tempo, ele teve muito mais gastos do que arrecadação. Foi abrindo uma dívida. Essa dívida tem custo. Quem financia a dívida pública no Brasil? Há aqueles, que eu costumo dizer, que não perdem tempo olhando detalhadamente os dados e falam como papagaios. É juro para o banqueiro. Bobagem. Bobagem, bobagem. Não olhou o dado. Não foi lá procurar. Porque dá trabalho. Dá trabalho, meus amigos. Dinheiro do banco chama-se dinheiro de tesouraria bancária. O resto não. São os poupadores. Quem são os grandes detentores de dívida pública no Brasil? Fundos de previdência das estatais. Então vamos dar um calote? Vamos. O amigão do BNDES, acabou sua aposentadoria. Pessoal do Banco do Brasil, acabou sua aposentadoria. Pessoal da Caixa Econômica, acabou sua aposentadoria. Diferentemente
da Grécia, por exemplo, a dívida pública era contraída por estrangeiros. No Brasil, a dívida pública é por brasileiros. Vamos dar calote na dívida? Vamos. O governo já fez isso, senhores. Em 1990, com o presidente Collor, ele foi lá e tomou dinheiro, deu um calote na dívida. O povo sofreu? Não, claro que sofreu. O pobre e o rico, especialmente o mais pobre. Este é o problema. Só que as pessoas falam e não vão olhar, porque dá trabalho. Dá trabalho. Então, primeiro... Professor, 1 minuto. Primeiro, a outra pergunta que queria fazer, podemos mudar de modelo? Podemos. Só que demora. Demora. Porque como o nosso sistema tem uma dívida previdenciária, chamado passivo atuarial, o financiamento disso é demorado. Qual é o modelo ideal? É a combinação dos dois. Ter uma rede de proteção básica e ter pilares de proteção capitalizados, sim. Capitalizados, sim. Essa, aliás, é a proposta do Banco Mundial, decorrente de muitos estudos que foram feitos, que tem sido padrão internacional. Capital financeiro internacional. Não tem nada de capital financeiro. Não, capital financeiro, isso é financiado pelos governos, cara. Bom, mas tudo bem, tudo bem. De toda forma, é isso. É uma proposta do Banco Mundial, é interessante. Professor, encerramos. Os técnicos que produziram são técnicos competentes e conhecem o assunto. Obrigado. Bom, em nome do colégio, quero agradecer a todos que participaram, os palestrantes, né? E queria dizer que um tema com essa complexidade é muito difícil a gente esgotar as variáveis, né? Não vamos sair daqui com verdades, mas acho que com mais entendimento e também com algumas questões para a gente poder pesquisar, discutir, né, e debater. E o colégio segue com essa proposta de promover o diálogo. É sempre bom a gente debater e discutir com professores, pesquisadores que são formadores de opinião e trabalham a sua vida dedicada à pesquisa. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado a vocês.